Olá! O nome desse vídeo é Quando levar seu filho para emergência. E eu vou começar dizendo por que não levar o seu filho para emergência. Isso é o mais importante recado que eu vou deixar aqui para você. Porque, inclusive, algumas mães, alguns pais ficam bem preocupados com isso. Tem uns que gostam muito dessa coisa, qualquer coisa vai levar para emergência, mas a gente tem um grupo que sempre me pergunta: ai, doutora, eu não gosto de levar meu filho para emergência porque eu tenho medo de que lá ele pegue outra coisa mais grave, né? A gente sabe que é uma aglomeração, que às vezes tem emergências onde se misturam crianças com adultos, então há um risco do que a gente fala, ele entrar mais ou menos e sair pior. Então, vamos fazer um chamado para tentar, pelo menos, diminuir essa cultura de emergência que se instalou no nosso país e vem crescendo nos últimos anos, nas últimas décadas. E eu vejo isso com muita tristeza, porque o ideal seria que toda criança tivesse o seu pediatra, o pediatra lá para chamar de seu, um pediatra que ele pudesse contactar, um pediatra que ele pudesse realmente se sentir seguro, acompanhar o seu filho durante toda a vida da infância, da adolescência dele. Só que, infelizmente, por várias questões, tanto na saúde pública quanto na particular, muitas vezes isso não é possível. E aí começou-se a se incutir uma cultura de uma ambulatorização da emergência. E isso é de muitas formas muito ruim, prejudicial para o sistema de saúde como um todo e prejudicial também para o filho de vocês, para o seu filho, o seu bebê, a sua criança. Porque quando você utiliza de forma errada o sistema de saúde, você acaba criando algumas barreiras, alguns obstáculos, algumas dificuldades, como por exemplo, deixa eu explicar melhor. Temos na rede pública as unidades básicas de saúde, as UBSs, que seriam correspondentes aos consultórios médicos da rede privada ou conveniada. Nessas unidades básicas e nos consultórios, deveríamos ter profissionais, pediatras, capacitados, engajados em fazer a puericultura do paciente, que é o acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento, prevenção de doenças, orientações. As famílias deveriam ter mais facilidade em agendar as consultas. É um acompanhamento de segmento, de onde o médico conhece seu filho, conhece sua família. E isso evitaria muitos internamentos, muitas idas à emergência. E o que acontece é que as pessoas que deveriam frequentar nessas unidades básicas de saúde ou os consultórios acabam indo para os pronto-atendimentos infantis, as UPAs e os pronto-atendimentos hospitalares, que deveriam ser dimensionados para atender apenas situação de emergência ou de urgência. Nesses locais, o atendimento ele é descontínuo, ele é um atendimento sem segmento, é um atendimento pontual. O profissional ele só vê o paciente naquele momento e tenta de alguma forma resolver ou minimizar a queixa daquele momento. E às vezes a gente se pergunta por que acontece isso, por que de repente as pessoas procuram mais o atendimento de emergência. E aí tem muitos trabalhos, inclusive trabalhos científicos falando sobre isso, porque é uma preocupação geral. Eu destaquei um trabalho de da Marina Lucas Santos, esse é o nome dela. Marina Lucas Santos é um trabalho de 2011, ele é um pouco antigo, mas ainda pertinente para essa discussão. Ela fez esse trabalho no Rio Grande do Sul e identificou que normalmente as pessoas vão para a emergência em vez de ir para a unidade básica, muitas vezes porque acreditam que ir para a emergência é mais acessível, porque você não precisa agendar, não precisa pegar fila, não precisa, às vezes, dormir na fila,
ou agendar com uma data muito longe do que você, muito distante do que você gostaria de agendar. Você não tem acesso a uma consulta logo 2, 3 dias depois que você quer, né? É difícil de conseguir. E também porque as pessoas acham que tem mais resolutividade. Na verdade, essa parte não tem muito, justamente por ser algo pontual. Meio que resolve aquela questão imediata, mas não vê o paciente como um todo. Outra coisa é o próprio desconhecimento da finalidade do PA. Tem gente que realmente não sabe que a unidade de pronto atendimento é para atendimento de emergência e urgência. E em terceiro lugar, porque desconhecem o conceito primordial de emergência e urgência. E aquela coisa de todo mundo achar que o seu caso é urgente e emergente, e a gente sabe que na maioria das vezes não é. Então, usar esse sistema com critério. Isso dificulta, isso aumenta os custos como um todo, isso aumenta a necessidade de recursos humanos para trabalhar num local que não está dimensionado para isso. E muitas vezes eu me questiono se não é uma coisa cultural realmente, ou de ter prioridade, porque às vezes você até, de repente você fazendo alguns ajustes em sua casa, você conseguiria ter acesso até a um profissional que você pagasse particular e tudo, mas uma questão de priorização realmente, de ter quanto você poderia economizar de tempo, de dinheiro, de preocupação, se talvez você priorizasse ter realmente um pediatra para chamar de seu. Mas enfim, esse trabalho da Marina Luca, ela também contempla, ela fez uma estatística de quais são as crianças, qual é o perfil da criança que vai para a emergência, para esses pronto atendimentos. E ela encontrou que, na maioria dos casos, 62,3% desses atendimentos infantis eram de crianças menores que 5 anos, que realmente, é até o que eu falo no consultório, a mãe tá doente 1 ano, 2 anos, que é aquela fase terrível de adoecer toda hora. Eu disse, calma mãe, quando chegar nos 4, 5 anos, não vai adoecer mais, e é realmente o que acontece. Então, só comprova que realmente a criança, depois que passa aí pela sua fase de desenvolvimento imunológico, melhora muito as infecções de repetição e tal, e começam a diminuir as visitas ao sistema básico e ao pronto atendimento. Então, sendo 62,3% abaixo de 5 anos, sendo 53,4% meninas, mais meninas do que meninos, e as queixas principais na emergência foram febre, em torno aí de 30%, tosse em torno de 32%, associado ou não à febre, né? Esses sintomas podem vir isolados ou associados entre si. 59,1%, quase 60% de infecções respiratórias, superiores e inferiores, sendo superiores resfriados e gripes quase 43%, e 10%, em torno de 10% asma. Então foram as doenças mais prevalentes na emergência, nesse estudo aí de Marina Luca Santos, de 2011. Outro trabalho interessante feito em Maceió, em 2009, só para a gente ter esse dado numérico que eu achei importante. 83,2% dos atendimentos nesse trabalho feito em Maceió. Então a gente pegou, eu falei anteriormente, um trabalho do sul do país e agora de um trabalho do nordeste do país, para a gente ver que isso é geral, é generalizado no nosso país. 83,2% dos atendimentos no pronto atendimento poderiam ter sido resolvidos na rede básica. Gente, é muita coisa. Então você acaba fazendo ambulatório, fazendo consultório no local de rede mais avançada, que você deveria estar atendendo ou dispensando os recursos para esse outro perfil de paciente. Então, o que a gente tem que fazer também é se informar e ter um pouco mais de calma, de tranquilidade e de informação para saber realmente quando preciso levar meu filho na emergência. Será que eu realmente preciso levar meu filho na emergência nessa situação? E como diz o estudo, aí 80 e poucos % é a grande maioria, então a resposta já está aí. Na grande maioria das vezes, não. Se você tem você tem tempo para agendar uma consulta, para conversar com seu pediatra, para observar o seu filho por mais alguns dias, até ver, conduzir melhor
em casa ou no consultório essa situação, em vez de estar expondo você, seu filho, sua família a uma situação mais grave. Eu tive um caso há pouco tempo no consultório onde a mãe, né, o filho, enfim, estava com sintomas de infecção de via aérea superior. Ele devia ter uns 2 anos e pouco, febre baixa, espirrando, tossindo e tal, nada demais, um resfriado provavelmente. E ela não quis entrar em contato comigo, se desesperou logo, quis logo ir para a unidade de pronto atendimento e foi com o filho. E alguns dias depois ele começou a piorar, apresentar vômitos, apresentar outros sintomas mais graves e foi diagnosticado com meningite bacteriana. E a suspeita maior é que ele tenha adquirido essa meningite justamente na emergência, porque não tinha outros contatos, não era uma criança que frequentava escola, não era uma criança que frequentava creche, não tinha tido contato com outras crianças neste meio tempo, e a suspeita realmente mais forte foi que ele adquiriu uma meningite na recepção, na emergência, na triagem da emergência, enfim. E aí a mãe, né, realmente percebeu que, meu Deus, eu levei meu filho por uma condição que eu poderia ter esperado um pouco mais, eu poderia ter esperado o fim de semana terminal, eu poderia ter contactado com a pediatra. Ela tinha um pediatra, eu que sou acessível, que ela pode, né, me mandar mensagem, me ligar, não ligou, resolveu levar logo e aí acabou. Né? A gente aí começa a se sentir culpada, né? Por que a gente fez isso? Por que não, né, não esperou? Então, muito cuidado com essa cultura de emergência, porque, como diz aí o ditado, o tiro pode sair pela culatra.